Olá pessoal, aqui é o Carlos Teotônio do canal Naturologia Clínica EAD. O tema de hoje é as 7 leis da alimentação natural. Leiamos agora a seguinte citação. Uma vez que as leis da natureza são leis de Deus, é claro dever nosso dar a essas leis a mais cuidadosa atenção. Devemos estudar seus reclamos em relação ao nosso próprio corpo, ajustando-nos a eles. A ignorância nessas coisas é pecado. Vejamos que o próprio Deus diz que o nosso corpo ele obedece a leis naturais. E quando nós quebramos essa lei, trazemos sobre si as enfermidades. Nessa citação especificamente diz que devemos estudar como funciona o nosso corpo, para não estar prejudicando o mesmo, pois o próprio Deus diz que nós somos santuário de Deus, templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em nós e que devemos conservar, esse corpo puro e irrepreensível até a sua volta. Essa citação está no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, página 19, escritor Ellen White. Esse livro tem áudio e também em PDF, caso vocês queiram ler, eu indico, é muito bom, onde vai especificar com mais ênfase como seguir as leis naturais em relação à alimentação. Sigamos em frente com a primeira lei, chamada regularidade. A regularidade é estudada no curso de Naturologia Clínica, no módulo de Cronobiologia, onde é o estudo do tempo da vida, né? O corpo ele obedece a um ciclo, a um relógio durante o nosso dia, assim como você obedece a horários específicos para executar determinadas funções em seu trabalho. Em alguns momentos você tem que parar de trabalhar para estar almoçando. Outros momentos você tem que parar todo o trabalho e sair e ir para casa descansar. Assim também é o corpo. E quando nós não seguimos esses horários de acordo com as leis que Deus estabeleceu, nós iremos prejudicar o nosso corpo. Também estudamos essas leis alimentares no módulo de trofoterapia, que é a educação alimentar, onde nós vamos aí se aprofundar cientificamente no porquê devemos seguir as leis de saúde. Ok? Vamos lá. Primeira regra: só beber água 30 minutos antes de comer e 2 horas após comer. Veja bem, essa é uma regra muito importante. Você não pode estar fazendo a sua refeição bebendo água, ou até mesmo comeu ali a refeição e assim que terminou de comer, beber água. Tem que obedecer essa regra de 30 minutos antes e 2 horas depois. Quando você coloca o alimento, a comida na boca, e aí ela vai fazer a degustação, a mastigação, a ensalivação, ela vai descer pelo esôfago, né, na deglutição até o estômago, e aí ele vai produzir o suco gástrico. Esse suco gástrico ele é extremamente ácido, exatamente para dissolver o bolo alimentar. Quando eu como e esse bolo alimentar chega no meu estômago, ele está fazendo a dissolução daqueles elementos, quebrando eles, transformando, em micronutrientes, para que possa ser melhor absorvido ao chegar no duodeno e no intestino. Quando eu coloco água, eu vou aumentar a alcalinidade, ou seja, eu não vou permitir que ele faça corretamente a digestão. O alimento vai ficar meio que boiando ali no suco gástrico do estômago. É por isso que nós não devemos usar água na refeição. E você pode me fazer a seguinte pergunta: como eu vou conseguir parar de tomar água na refeição se ao comer eu sinto uma sede extrema? Aí eu lhe pergunto: você está tomando a quantidade correta de água durante o dia? Porque se você não toma a quantidade correta de água durante o dia, você está desidratando o seu corpo. E aí você vai sentir uma sede extrema, porque além do corpo desidratado, você não está produzindo corretamente a saliva
e não está mastigando corretamente os alimentos, ok? Então esse é um fator muito importante para poder mastigar, para poder não sentir essa sede excessiva na hora da refeição sem o uso da água. É importante nos intervalos beber durante o dia, né, em média 2 a 3 litros de água, para que possa produzir a quantidade correta de saliva, para que quando eu possa, e também mastigar bem os alimentos. Eu mastiguei bem os alimentos, bebi bastante água e produzi a quantidade correta de saliva, então eu não vou ter esse problema da sede excessiva na hora da refeição e vou conseguir aguentar tomar água 2 horas após a refeição, ok? Outra coisa muito boa é tomar água meia hora antes da refeição, porque aí você já hidratou o corpo, ele vai absorver aquela água, ele vai gerar corretamente a saliva, porque na saliva, na boca, existe a produção de diversas enzimas que já é a preparação para a questão da digestão. A primeira digestão é na boca, tá certo? Então respeite essa regra de beber água 30 minutos antes ou 2 horas após comer, ok? Segunda regra, respeitar 5 a 6 horas entre uma refeição e outra. Também é uma regra muito importante. O corpo ele existe no círculo circadiano, no estudo da cronobiologia, que foi um estudo desenvolvido por médicos, eles obedecem a um ciclo de horários. E em cada horário há uma função importante de cada órgão. Então eu vou lhe dar um exemplo. Eu comi 7 horas da manhã. Que horas eu vou comer? A segunda refeição. Meio-dia, eu passei 5 horas entre uma refeição e outra. Porque são 2 horas para a digestão e as outras 3 horas são para o funcionamento de outros órgãos do corpo. E é por isso que, nos intervalos, só devemos beber água. Em caso de tratamento natural, que você esteja sendo acompanhado por um naturopata, ele pode te indicar usar água com algum óleo essencial, porque a água com óleo essencial não vai fazer uma nova digestão. Ou algum chá digestivo, que também não vai fazer nova digestão, ok? Ou, por exemplo, gotas de limão, não é o suco de limão, gotas de limão. Então aí eu tomo entre as refeições, mas o ideal é tomar água entre as refeições. E não devemos beliscar nada que possa fazer uma nova digestão e estar abarrotando o estômago. Então, com meio-dia, e de meio-dia, digamos aí, ó, 5 a 6 horas, colocamos 6 horas. Então, de meio-dia eu vou comer 6 da noite. Quando eu como, por exemplo, 7 da manhã, e aí eu lancho 9 horas da manhã, eu estou fazendo com que o meu corpo ele trabalhe mais do que deveria. É excessivo trabalho digestório. Então, digamos que eu comi 7, o estômago vai ali preparar o suco gástrico. Quando chegar no duodeno, que é a primeira parte do intestino, ele vai liberar diversas substâncias boas, como algumas enzimas que vêm do pâncreas, da vesícula biliar, ok? Do fígado. Então, essas enzimas serão jogadas para poder ali alcalinizar o duodeno, absorver melhor. E aí, diversos fatores que ocorrem, você pode estudar aí, sistema digestório. No YouTube pode ver vários vídeos como ele funciona. E aí, quando você come 9 horas da manhã, você está fazendo com que seja produzindo novamente essa quantidade de enzimas, de elevação do suco gástrico, de digestão. E o corpo deveria estar beneficiando, fazendo funções de outros órgãos. E ele não está, porque você está lanchando, beliscando entre as refeições. Vamos dar um exemplo muito simples. Entre 3 e 4 horas da tarde, no círculo circadiano, é o horário do fígado. Então, nesse horário, se eu fizer alguma refeição, o fígado está se encharcando de sangue para fazer uma importante função. Eu vou puxar esse sangue, direcionar esse sangue ao sistema gástrico e vou prejudicar consequentemente o fígado e assim todo o corpo. Então entendamos aí o porquê que não pode comer à tarde, ok? Não posso lanchar aí entre as refeições. Os horários é sempre 7, meio-dia e 6 da noite, sendo que eu posso comer um pouquinho mais cedo, por exemplo, 6 da manhã, ou um pouquinho mais tarde, 7 e meia da manhã. Meio-dia eu posso comer entre 11 e meia, meio-dia e meia. E à noite eu posso comer entre 5 e meia e 6 e meia. Se você comer cedo demais, já vai ser prejudicial.
Se comer tarde demais, também vai ser prejudicial. Então é bom sempre manter esses horários, que são os horários que Deus determinou através das suas leis naturais. Então respeite 5 a 6 horas entre uma refeição e outra. E como eu falei, essa regra serve para os horários específicos. Se eu acordei de 9 horas da manhã, eu fiz o desjejum e eu só vou comer 3 da tarde, mas eu respeitei 5 a 6 horas. Sim, você respeitou 5 a 6 horas, porém, você não respeitou o horário do corpo, que é entre 6h30 da manhã e 7h30 da manhã. E meio-dia, entre 11h30 da manhã e meio-dia e meia. Você está comendo 3 da tarde. E 3 da tarde é o horário do fígado. Você não pode fazer isso. Lanchar entre as refeições. Ok? Terceira regrinha, não viver com o horário do sono irregular. Isso é muito importante. O sono está aliado com a alimentação. Pessoas que comem na parte da noite algo bem leve, como por exemplo frutas. Porque se eu comer frutas à noite e forem frutas cítricas que são absorvidas com maior propriedade, porque o metabolismo já caiu para 20 a 30% e são frutas que possuem maior concentração de água, eu vou estar beneficiando muito o meu corpo e beneficiando o sono, porque eu vou dar tempo para o meu organismo, para o meu sistema digestório descansar, que são mais ou menos aí 12 horas de descanso, 10 horas de descanso, né? Comendo 6 da noite, eu só vou comer agora no outro dia às 6 horas da manhã. E aí quando eu como tarde da noite, eu prejudico o meu sono, eu vou ter pesadelos, eu vou acordar na madrugada, eu vou ter distúrbios, eu vou acordar mal-humorado, eu vou acordar sem fome. Tudo porque eu comi tarde da noite e à noite eu comi algo pesado, ok? Então à noite tem que comer algo mais leve. Então muito cuidado, principalmente ali nos horários depois das 10 horas da noite. É ideal eu dormir antes das 10 horas da noite para que o corpo esteja em perfeitas condições. Você já sabe dessa regrinha, alguns já sabem, né? Crianças dormir mínimo 10 horas, adultos 8 horas, idosos 6 horas, porque aí vai dar tempo do corpo descansar. Só que o problema maior não ocorre porque eu dormi 8 horas de sono, só que no dia anterior eu comi tarde da noite, então eu prejudiquei todo o meu sono. Então a questão não é só dormir 8 horas, é não comer tarde da noite para não prejudicar essas 8 horas de sono. Porque, por exemplo, se eu estiver acordado entre 3 às 4 horas da manhã, eu vou prejudicar a minha tireoide. E muitos não sabem disso. Carlos, mas eu sou enfermeiro e eu dou plantão. Como é que eu vou fazer? Infelizmente, as leis de saúde não dá para se adequar ao nosso estilo de vida. Então você é enfermeiro, você está fazendo uma boa obra, porque é o seu emprego, você está ajudando pessoas e tem que ficar acordado na madrugada, mas você vai prejudicar o seu corpo. Porque muitas vezes os enfermeiros, além de ficarem acordados, eles lancham na madrugada, porque eles ficam com muita fome por estarem acordados. Então, não conseguimos adequar as leis de saúde, ok? Haverá prejuízo a quem estiver acordado, né, dormindo irregular com o sono, ok? E muitas vezes, por exemplo, se eu comer tarde da noite algo pesado, eu acordo sem fome. Como eu acordo sem fome, eu vou lá como pão branco com ovos e café. Pão branco, veneno. O ovos hoje em dia também está muito prejudicial à saúde. O café possui a cafeína, que é uma droga estimulante, prejudica o sistema nervoso. Aí eu pego essas três substâncias e muitas vezes o café é colocado açúcar branco dentro, né? Eu pego essas três substâncias e coloco no meu corpo. E aí eu quero aguentar até meio-dia sem comer. Eu não consigo aguentar porque eu não tive uma boa nutrição. É muito diferente de alguém que come 6 da noite no dia anterior, algo bem leve, e quando é de manhã vai comer melhor. Então a pessoa vai fazer um mingau de aveia, coloca leite de coco, germe de trigo, aveia, granola, um pouco de açúcar mascavo, coloca umas bananas amassadas, aí faz aquele mingau bem reforçado de aveia, come e aí fica até meio-dia tranquilamente. Já as pessoas que comem pão branco com café e ovos, quando é 9 da manhã já está com fome. Tem que beliscar uma fruta, tem que comer uma barra de cereal, tem que comer um pastel, uma coxinha em algum lugar.
e aí prejudica todo o corpo. Então, muito cuidado com essa questão do sono. Vamos procurar dormir mais cedo, né? Porque as pessoas que moram em lugares afastados da natureza, e geralmente quando escurece estão dormindo, elas têm uma vida mais saudável, porque elas comem cedo e dormem cedo. Ok? Então, muita atenção para essa primeira lei. Sigamos em frente na segunda lei. Segunda lei, quantidade. Jamais sobrecarregar o estômago. Evitar a glutonaria. Algumas pessoas acreditam que glutonaria, que até é citada na Bíblia Sagrada, é apenas quando a pessoa come demais. Ou até os glutões são aqueles que bebem álcool, né? E prejudicam o corpo e estão por aí bebendo e comendo, os beberrões, né? E comedores que comem excesso. Mas a glutonaria vai além disso. Quando eu belisco entre as refeições, eu sou um glutão, porque eu estou sobrecarregando o estômago. Ó, jamais sobrecarregar o estômago. Comer, mas eu comi um pouquinho de manhã, eu comi um pouquinho 9 horas da manhã, um pouquinho meio-dia e fui comendo de pouquinho. Eu estou sendo um glutão, porque eu estou sobrecarregando. O problema nessa questão não é a quantidade, é a quantidade de vezes que eu como e eu faço com que o meu estômago trabalhe excessivamente. Aí você me diz, então quer dizer que a pessoa come muito também não é glutão? Sim, é. Mas não é só a questão de comer muito. Existe algo por trás disso, ok? Então não sobrecarregue o estômago. Coma a quantidade ideal, de uma maneira que você não fique empantufado com aquelas dores. Ah, eu comi demais. Você sabe quando você come muito e como você come pouco, ok? Então a glutonaria, que também está inserida a temperança, está inserida em pessoas que comem demais e sobrecarregam o estômago, ok? E as pessoas que comem entre as refeições. Isso dói em dizer, mas é a verdade e precisa ser dita. Muitas pessoas não têm o conhecimento. Então Deus perdoa o tempo de ignorância. Mas hoje você tem o conhecimento. Então é hora da mudança. Segundo, jamais usar além de 3 a 5 alimentos diferentes na mesma refeição. Quanto menos mistura, melhor a digestão. Veja bem, o corpo ele é inteligente, então o intestino ele vai absorver com maior propriedade alimentos simples e com pouca variedade. Então, eu vou lá almoçar e tem arroz, tem feijão, tem a salada lá que tem uns 10 tipos de verdura dentro, tem uns 10 tipos de condimentos, ainda fazem purê, aí fazem bolinho de verdura e ainda fazem, né, ali a galinha, peixe, carnes. E você come aquele monte de mistura, mais ou menos ali umas 7 a 8 misturas. E no final de sobremesa você ainda vai comer um mousse de maracujá. Ou você ainda vai deliciar uma melancia ou uma fruta de sobremesa, né? E aí você faz essa monte de mistura e, número um, muitas vezes irão causar fermentação, vai causar gases, refluxo, gastrite, porque a combinação foi errada. Os alimentos foram errados, porque foram industrializados. E para acabar, você misturou diversos alimentos e que o intestino não vai absorver com propriedade, não vai fazer a melhor absorção nas velocidades intestinais, porque tem muita mistura. Então vamos fazer o mais simples possível. Qual é o ideal do almoço? O ideal do almoço é até 5 combinações, do café da manhã também, à noite umas 3 combinações. Então vou ter ali arroz integral, feijão, o feijão que eu falo pode ser o feijão preto, feijão verde, a fava, grão de bico, lentilha, ervilha, milho, etc. Vai ter o arroz integral, o feijão, uma salada ali de 4 cores, 3 cores, ok? E ali você vai colocar dentro do prato 2 colheres de gergelim, ok? E aí é o ideal da refeição, você comer meio-dia. Mas tem pessoas que fazem o feijão e colocam lá 5 tipos de temperos. Colocam cominho, colocam orégano, colocam sazon, colocam... e assim vão colocando diversas coisas que vão atrapalhar a fermentar a digestão. Ah, mas eu sou vegetariano e o meu feijão ele é tudo natural, um monte de tempero natural. Mas tem muita coisa. Vamos usar mais a cebola, o alho e algum tempero, acabou-se, algo mais natural possível. Ok?
Terceira regra do item da segunda lei, quantidade. Procurar não repetir a mesma refeição, salvo em situações clinicamente que se justifiquem. O que está querendo dizer essa terceira regra? Vamos procurar variar os pratos. Eu sei que, por exemplo, no Nordeste as pessoas gostam muito de cuscuz, já em outros estados brasileiros pode ser outro prato, e aí comem aquilo todos os dias. Comem arroz com feijão e salada, a mesma salada, o mesmo arroz e feijão todos os dias. É preciso variar, porque as proteínas, as vitaminas, os lipídios e todas as coisas que o corpo precisa estão em diversos alimentos. Então vamos aí fazer um dia aí uma fava? Vamos trocar o feijão em um dia pelo grão de bico? Vamos trocar o feijão pela lentilha? Vamos trocar o arroz pela quinoa? Ao invés de usar o alface todo dia, por que eu não uso um dia o brócolis? Por que eu não uso o repolho? Por que eu não uso a alcega? Por que eu não uso o coentro? Só posso usar de verde o repolho? Eu só posso usar a cenoura todo dia, eu não posso trocar um dia pela abóbora? Eu tenho que comer todos os dias a mesma refeição? Não, porque você pode ter uma nutrição deficiente. Então, varie os pratos, ok? Vá aprendendo a fazer cardápios. Quem sabe aí, hoje o meu café da manhã vai ser um arroz doce, natural, com leite de coco, etc. Não, hoje vai ser o manguzá. Não, meu jantar hoje vai ser uma sopa com pão integral. Não, hoje eu vou fazer uma vitamina, vou comprar ali um pão integral e vou comer com pasta de amendoim. Hoje eu vou comer amendoim torrado, cereais, vou fazer aqui uma granola muito boa e comer com banana. Então tem que variar as refeições para não haver prejuízos à saúde, tá certo? Então muito importante essa questão aí de não repetir sempre a mesma refeição. E aí no mini curso que eu desenvolvo, eu sugiro um cardápio natural, que no caso foi o professor Jean, que é o meu professor de naturologia clínica, que é a medicina natural, me sugeriu. E aí eu estou sendo muito beneficiado com esse aprendizado. Terceira lei, a temperatura. Regra número 1. A digestão só pode ocorrer satisfatoriamente na temperatura de 37 graus centígrados. Ou seja, o meu intestino só pode fazer a melhor absorção na temperatura de 37 graus. O que é que faz essa temperatura ser elevada? E aí eu vou ter o quadro de febre, que segundo o livro Medicina Natural Câncer de Todos, que foi o Manuel Lizaí Tacharan que escreveu, ele descreve que tem a febre curativa e a febre destrutiva. A febre curativa é a febre que você sente calor. O calor que está internamente está saindo para fora. E a febre destrutiva é que você sente o frio intenso, em que o calor está concentrado nos órgãos digestivos, principalmente nos intestinos. Ok? Então, o que é que acontece? Quando eu coloco alimentos prejudiciais à minha saúde, ok? Que o corpo não reconhece como vida, eles irão prender nas vilosidades intestinais, irão apodrecer e irão intoxicar toda a minha rede linfática, toda a minha rede sanguínea e todos os meus órgãos do meu corpo. E o corpo, quando vê aquela intoxicação, aquela podridão nos intestinos, pela ingestão de alimento mal elaborado e alimento tóxico, ele vai elevar a temperatura para matar as bactérias. Então ele vai passar de 39 graus e eu vou ter o quadro de febre e vou ter uma desidratação. É por isso que quando alguém está com febre, tem que limpar os intestinos. Como? Durante o dia a pessoa só vai comer coisa crua quando estiver com febre. Beber muita água. E ali sobre a região do ventre, pode usar argila, que aí já é a geoterapia. Pode usar uma toalha fria sobre a barriga para puxar o calor interno e a toalha fica quente. E beber bastante água. Comer só coisa crua, exatamente para poder baixar a temperatura para o ideal, que é 37 graus. Então você diz, por que eu tenho que entender isso? Porque você tem que entender que se você continuar comendo pão branco, açúcar branco, é, essas pipocas industrializadas, é, biscoito, salame, salsicha, se eu continuar comendo esses alimentos, a temperatura dos meus intestinos irá elevar.
e não vai fazer a absorção corretamente. Ao invés de absorver nutrientes, ele vai absorver veneno para o corpo, toxinas, radicais livres, que irão ficar ao redor das células e destruir todo o meu corpo. Então, por favor, muita atenção. Coma alimentos integrais, naturais, que não vai elevar a temperatura do intestino. Ele vai fazer com que tenha um equilíbrio interno, que é exatamente a homeostasia, que o Arthur Gaito, no Tratado de Fisiologia Médica, na página prefácio, diz que homeostasia é normalidade funcional, o perfeito funcionamento do corpo. E quando eu fico doente, a homeostasia, que é o equilíbrio, que é o corpo perfeitozinho, os órgãos trabalhando da melhor maneira, ela é enfraquecida, ok? Então, doença é homeostasia enfraquecida, saúde é homeostasia. Segunda, a alteração da circulação intestinal eleva a temperatura peritoneal, febre interna. Foi o que eu acabei de falar. Então veja, a temperatura do peritônio é elevada e aí vai causar febre interna. Então, vocês já estão entendendo aí qual é a causa da febre interna. Eu pego febre? Não. Eu faço a minha febre. A doutora, eu acredito que é Conceição Trucon, no livro Alimentação Desintoxicante, se eu não me engano, na página 17, ela fala o seguinte: um homem não pega uma doença, ele faz a sua doença. É uma vida comendo o que não presta e aí eu vou ter um quadro de febre. E eu coloco a febre culpando a Deus: Senhor, me cure porque eu estou com febre. Mas se Deus já disse para você comer coisa integral, e muitas vezes você sabe disso e você não quer comer, porque você gosta do que não presta, e aí vai gerar febre. Então, muito cuidado com isso, tá certo? Terceiro, apenas alimentos ricos em oxigênio e frutose podem satisfazer devidamente a qualidade de nossa temperatura gastrointestinal. Veja bem o que eu falei anteriormente. Alimentos ricos em oxigênio são os alimentos naturais integrais. Quais? As frutas, as verduras, os cereais, as raízes, ok? Tudo isso são alimentos ricos de oxigênio que vão fazer com que a temperatura fique lá equilibrada ali nos 37 graus centígrados, ok? E aí é muito importante essa questão do oxigênio, porque os alimentos ricos em oxigênio, eles vão fazer com que as células dentro da mitocôndrias, aqui já é uma parte mais científica, o pessoal da enfermagem, da medicina, da nutrição e das áreas de saúde vão entender o que eu estou falando. Dentro das células existem mitocôndrias que vão gerar ATP. ATP é a energia circulante do corpo. Quando falta ATP, eu tenho baixa de oxigênio no meu corpo. Então, como eu como alimentos ricos em oxigênio, eu vou gerar mais ATP e mais vida para o meu corpo. Quando eu como alimentos intoxicantes, eu vou gerar intoxicação celular ao redor das células e dentro das células, no líquido extra e intracelular. E eu vou deixar de gerar ATP e eu vou deixar de liberar oxigênio e aí eu vou ter os diversos tipos de doenças. Entenderam qual é a causa, qual é a mãe das doenças? É a intoxicação orgânica, é a prisão de ventre, é o apodrecimento de resíduos nos intestinos. E muitos não sabem disso, mas estão aprendendo agora. Quarta lei. Qualidade. Número 1. Priorizar alimentos reguladores, vitaminas e sais minerais, que são as frutas e hortaliças. Então tem aí no seu cardápio frutas e hortaliças, geralmente as frutas de manhã, as hortaliças na parte do meio-dia. Construtores, proteínas, que são as leguminosas, abacate, amendoim, amêndoas, etc. Energéticos, gorduras e carboidratos, que são os feculentos, os cereais, os açúcares e oleaginosos. Quando a gente fala açúcares, não estamos falando exatamente do adoçante, o açúcar branco ou os açúcares dos doces industrializados. Estamos falando do mel, do melado de cana, do mel de milho, das frutas secas que podem adoçar e etc. Ok? Eu acredito que as frutas secas não entram em açúcares, me perdoe. Mas aí entraria os doces, né, naturais.
Vamos lá. Segundo, evitar industrializados, condimentados, envasados, tóxicos e cadavéricos. Ok? E eu vou dizer aqui uma dica muito especial. Priorize comer alimentos crus. Sem perguntas, Carlos, qual é o ideal? O ideal, segundo o livro Alimentação Desintoxicante, doutora Conceição Trucon, se você ler esse livro, você vai ver que ela fala que o ideal é comer a fruta pegando diretamente do pé, lavando, né, e comendo diretamente, porque ele tem todas as substâncias. Existem vitaminas que o sol coloca ali naquela fruta, ok? E o alimento cru, natural, ele é o mais saudável e também os germinados. Então esse é o ideal. Quando eu pego a fruta e eu armazeno na geladeira, segundo a doutora Conceição Trucon, ela já está perdendo ali algumas substâncias boas. Ela já saiu do contato com a luz do sol, está sendo armazenada, vai passar um bom tempo ali. E aí quando eu cozinho essa fruta ou esse legume, quando eu asso, faço um bolo, aí já vou perder mais alguns nutrientes. Eu estou dizendo agora que você tem que comer só cru, tirado diretamente do pé? Não. Porque você vai, por exemplo, comprar ali uma quantidade de fruta e muitas vezes vai guardar, vai armazenar. Eu não estou dizendo que isso é o ideal, é mais saudável, ok? Mas pode sim cozinhar um alimento, fazer um bolo de forno, né? Um bolo de verdura, um bolo de frutas, tranquilamente. Muita gente gosta de fazer bolo de banana integral, pode fazer. Mas o que eu estou querendo dizer é que a banana em estado natural tem mais substâncias boas que a banana que foi levada ao forno, mas as duas são beneficiárias, beneficiam a saúde, tá certo? Mas priorize os crus germinados, depois vai vir os cozinhados, assados, etc. Ok? E evite os industrializados, evite os condimentados, muitos condimentos envasados, que vem em lata, em caixinhas, os tóxicos e os cadavéricos, né? Vamos evitar comer cadáveres. Nosso corpo não foi feito para colocar cadáver. Que é a galinha, um bicho morto. Que é o boi, um bicho morto. Que é o peixe, um bicho morto. Tudo isso vai elevar a temperatura do intestino, vai grudar nas velocidades intestinais, vai prejudicar o meu corpo. Então, como está na moda aí a fake news, essa questão que o homem foi feito para comer carne, se ele deixar de comer carne, a dieta vegetariana não irá suprir todas as nutricidades nutricionais. Isso é fake news. Uma pessoa pode sim muito bem, seguindo essa regra aqui dos reguladores, construtores e energéticos, ter toda a nutrição que você precisa, ok? Quinta lei: combinação adequada dos alimentos. Primeira regra: frutas e hortaliças não combinam. Então veja bem, só colocou lá a salada e aí vai misturar lá uma sobremesa, uma fruta, não combina. Porque frutas e hortaliças na refeição não combina. Existem algumas exceções, como por exemplo o coco que combina com as hortaliças na mistura ali, né? Entre outras frutas, em algumas ocasiões o abacate, em algumas ocasiões a maçã, mas na regra geral, frutas e hortaliças não combinam, ok? Vou descer aqui para vocês duas frutas também, que é algo muito importante, que é a melancia e o melão. A melancia e o melão não combinam com nenhum tipo de fruta. A melancia e o melão são fruta monofágica hiperhídricas, ou seja, elas não combinam, porque elas têm muita água e ali elas não dá para ser misturadas com nenhum alimento. Mas caso eu almocei e quero comer uma melancia de sobremesa, o que é que eu faço? Não pode. Só se você almoçar só a melancia. Ou jantar só a melancia. Mas comer ela junto com outros alimentos, não. Mas, Carlos, eu posso misturar a melancia com o melão? Não. Ok? Quer comer melancia? Coma no jantar só a melancia. Até encher a barriga. Acabou-se. E mais nada. Existem muitas outras combinações de frutas ácidas com frutas doces que não combinam, frutas semiácidas e etc. Mas aí é para um estudo mais aprofundado e aí isso daí a gente estuda no, no mini curso que eu faço, né? As 7 leis de alimentação natural. Número 2. Sugerimos um cardápio padrão mínimo. Observemos a tabela a seguir.
Aí nós temos um cardápio natural, caso vocês queiram estar recebendo, me procure no WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e eu envio o cardápio para vocês. E aí também no mini curso nós aprendemos como estar fazendo da melhor forma esses alimentos, ok? Então essa tabelinha aí vai receber, quem deixar aqui um comentário, Carlos, me manda para mim no Zap, e aí você deixa o seu Zap. Ou você me chama no Zap e eu envio para você, tá certo? Sexta lei, regras da boca. Mastigar para ensalivar, para degustar, para deglutir. Essa é uma regra que muitas pessoas esquecem e acham que não tem muita importância. Só que vemos que na boca existe diversas enzimas, acho que são 3 enzimas específicas para a digestão. É por isso que alguns dizem assim, Carlos, mas eu vi um vídeo de um doutor, de alguém dizendo que é melhor a fruta, comer a fruta, do que tomar o suco da fruta. A pessoa está certíssima, porque quando você toma o suco vai diretamente, né, para os órgãos digestivos, e aí o estômago não teve a preparação ideal, né? Você não liberou enzimas para se misturar com o suco através da mastigação. Você não vai mastigar o suco. Já quando você come a fruta, você mistura ali a saliva, as enzimas da saliva, e ali você já vai fazendo a digestão, a quebra de moléculas em micromoléculas a partir daquelas enzimas. Porque muita gente pensa bem assim, só tem enzimas que quebram moléculas em micromoléculas no estômago e intestino. Só que na boca já tem algumas enzimas que irão facilitar essa quebra de moléculas e que irão facilitar a digestão. A boca é como se fosse a primeira digestão. Ela vai ser alguém que vai preparar o caminho para chegar com melhor qualidade no estômago. Então essa mistura de saliva e de enzimas da boca que tem na saliva irão beneficiar muito o corpo. Estou ali mastigando e ali o estômago já está reconhecendo o que é que ele está mastigando. Ele já reproduzindo a enzima ideal para aquilo que eu estou comendo. Então por isso que é muito importante em todas as refeições eu mastigar bem os alimentos e não comer rapidamente. Tanto comer preocupado, né, com as coisas do dia a dia, tem que estar relaxado, comer tranquilamente, mastigando bem os alimentos, ok? E aí eu vou ter três momentos na boca, que eu vou ter a mastigação, eu vou ter a ensalivação e eu vou ter a degustação, ok? É muito importante. E aí eu vou ter a deglutição no esôfago. Então, pessoal, a partir de hoje, por favor, passe a mastigar bem os alimentos, ok? Para que você possa beneficiar e estar ajudando o seu estômago a digerir melhor. E o intestino também, ok? A fazer a digestão, o intestino a fazer a absorção e o intestino grosso a fazer a eliminação dos excrementos e etc. Sétima lei, eliminação dos excrementos. Número 1. Utilizar a água nos horários corretos. Pessoal, eu ajudo muitas pessoas no WhatsApp, né? Eu sou aluno de naturologia clínica e muitas pessoas me perguntam: eu estou com prisão de ventre, qual o melhor chá? Eu estou com problemas gástricos, qual o melhor alimento? Pessoal, o primeiro alimento, a primeira coisa que você tem que fazer, alimento não, né? O primeiro líquido que você tem que tomar é a água. 70% do seu corpo é água. Como é que você acha que vai ser produzida as enzimas para ser colocada no duodeno, que é a primeira parte do intestino? Como é que vai ser produzido o suco gástrico? Como é que vai ser produzido os líquidos que estão nas articulações sem água? Tudo vai estar deficiente sem água. E o intestino vai ficar preso. E os resíduos vão ficar podres, porque está tudo ressecado e desidratado, porque você não toma água durante o dia. E quando você vai tomar alguma coisa, você toma suco, toma refrigerante, não toma água. Entendeu? Então, é muito importante para defecar, para poder ter regularidade no intestino, para evitar a prisão de ventre, tomar a quantidade de água corretamente, nos horários corretos. Que horários? 30 minutos antes da refeição, 2 horas depois da refeição.
tá certo? Então a água é muito importante para quem tem prisão de ventre. Segunda, evitar toda espécie de produto que intoxique o intestino. Então, tudo que você sabe que vai prender nas vilosidades intestinais, apodrecer e envenenar o sistema linfático, o sistema sanguíneo e, consequentemente, as artérias, o sistema nervoso, o que é que vai acontecer? Eu vou evitar tudo que intoxique. Porque se eu comer uma maçã, ela vai, algumas partes dos resíduos vai ser absorvida, ok? Para o corpo. Outra parte ela vai ser descartada e virar fezes. E a maçã não vai prender nas vilosidades intestinais, porque eu mastiguei tranquilamente, digeri e não misturei ela com outras coisas que intoxiquem. Mas se eu colocar o pão branco, se eu colocar a carne, se eu colocar alimento que intoxique, esses alimentos irão prender os resíduos nas paredes intestinais, irão envenenar o meu corpo, irão causar prisão de ventre. Entendeu aí que o corpo é inteligente? Se for a maçã, que é natural, se for uma fruta, não prende. Se for algo que intoxica, prende nos intestinos. Ok? Terceiro, fazer exercício físico com regularidade. Regularidade. Especialmente os abdominais. Então, os homens aí e algumas mulheres que gostam de fazer exercício abdominais na academia ou até em casa, né? Está beneficiando muito os movimentos peristálticos dos intestinos. O movimento peristáltico tem em todo o sistema digestório, né, desde o esôfago até a eliminação, mas principalmente eu quero enfatizar aqui os intestinos, movimentos peristálticos, que fazem com que o bolo alimentar seja eliminado. Ele vai empurrando o bolo alimentar, então ele estimula o abdominal, os movimentos peristálticos. O exercício abdominal ele o abdominal e também os outros, né? Ele melhora a circulação do corpo, ele puxa a febre interna para fora do corpo, elimina as toxinas através do suor. Então é muito importante fazer exercício físico todos os dias que eu possa suar. Não precisa ser especificamente os abdominais. Pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, pode ser andar de bicicleta, pode ser natação. Existem diversos tipos de exercício físico, tá certo? Então, pessoal, essas foram as 7 leis da alimentação natural. Eu espero que vocês tenham aprendido aqui um pouco sobre como está melhorando a sua saúde e qualidade de vida. Eu queria apresentar agora para vocês o mini curso As 7 Leis da Alimentação Natural, onde iremos passar 15 dias estudando essas 7 leis que eu acabei de falar. Só que vocês vão saber o porquê. Vocês vão receber o artigo do professor Jean, que nós iremos enviar, e lá vai ter a base científica, diversas citações de livros, explicando como seguir, né, a descrição de cada lei. E aí você vai ter um acompanhamento comigo, num grupo do WhatsApp. Nós passamos 15 dias, você vai poder perguntar, questionar, estudar. Você vai receber vídeos, sugestões de vídeos de YouTube. Você vai receber livros em PDF só sobre alimentação. Por exemplo, livros que falam sobre as frutas, o poder das frutas, como tratar enfermidades de forma natural, entre outros livros e outras sugestões. E aí a duração é 15 dias, o valor desse mini curso é R$ 25. Esses R$ 25 são referentes a 3 materiais que eu produzi. Então você vai receber uma palestra como essa daqui, só que um pouco mais ilustrada, para você, quando terminar o mini curso, poder estar apresentando na sua igreja, na sua comunidade, numa associação, na sua faculdade, para passar esses ensinamentos para outras pessoas, ok? E você também vai receber uma apostila, uma mini apostila de 15 páginas que eu fiz, onde fala 8 passos para ter saúde, que é como cumprir os 8 remédios naturais de Deus, que são ar, água, ar puro, etc. Também nós iremos, eu também vou entregar a cada um, tudo isso é pelo e-mail virtual, ok? Não, eu não vou imprimir e mandar pelo correio, eu vou mandar para o e-mail virtual e em casa vocês podem imprimir. E a terceiro material é
um mini e-book com 10 receitas vegetarianas que eu produzi. Ok? Então é 15 dias, R$ 25. Quem quiser fazer a inscrição, aqui está o meu WhatsApp, vocês podem estar entrando em contato, ok? E aí, nós todo mês fazemos esse mini curso. Então, se você quiser fazer esse mês, se entre em contato que nós em breve estaremos começando. Estamos na terceira turma, se você quiser entrar, sempre todo mês estamos fazendo aí duração de 15 dias. E nós iremos estudar aí, ó, as leis da alimentação, iremos passar, além da alimentação, orientações sobre saúde, porque muitas vezes as pessoas vêm fazer o nosso mini curso e elas chegam, Carlos, olha, eu estou sofrendo com gastrite, como esse mini curso pode me ajudar? E a pessoa vai entendendo, a pessoa vai começando a comer 3 vezes ao dia, vai começando a aumentar a ingestão de água, vai começando a comer coisa mais integral, e ela vê que os problemas irão sumindo, porque ela está obedecendo às leis da alimentação. Então é um curso que muda a sua vida completamente, um mini curso no caso, né? E muda a vida de outras pessoas, ok? Esse curso não é feito por nenhuma faculdade, é feito por mim mesmo, é um curso bem simples. O certificado eu mando virtualmente com o seu nome, é um certificado simbólico de participação para você imprimir, guardar para você. Quem sabe aí quando eu for estar palestra na sua cidade, você vai lembrar, o Carlos passou aquele mini curso para mim pelo WhatsApp, até hoje aqui tem um certificado, ok? O meu nome é Carlos Teotônio e a minha formação, eu sou aluno do curso superior em Naturologia Clínica, no momento que eu falo, há 1 ano e 5 meses, ok? A Naturologia Clínica é a naturopatia científica, né? Porque às vezes troca o nome, que é a medicina natural, que não estuda somente a alimentação, mas também a geoterapia com argila, terapia com plantas, né, que é a fitoterapia, a hidroterapia, entre outras terapias naturais que nós estudamos. Então, caso você tenha interesse em fazer esse mini curso, é apenas R$ 25, ok? O que é R$ 25 para você passar 15 dias de orientações sobre saúde todos os dias, né, ali no grupo do WhatsApp. R$ 25 eu vou no shopping, compro pastel com refrigerante, que às vezes é 20, R$ 30, intoxico o meu corpo e não aprendo nada. E com R$ 25 eu posso estar mudando a minha vida, saber o que eu vou comer, quando comer, em que horário, quais alimentos, qual cardápio. É algo para mudar o seu estilo de vida. Então, caso você tenha interesse, venha fazer esse mini curso, As 7 Leis da Alimentação Naturista, tá certo? Eu vou estar fazendo um vídeo depois desse, falando um pouco mais sobre esse mini curso, como funciona. Estou aqui dando um resumo, porque estou aqui em uma palestra, tá certo? Vamos em frente. Tudo isso que eu passei aqui, todo esse material, até essa apresentação de slide, foi disponibilizada pelo Dr. Jean, que é o meu professor do curso de Naturologia. O professor Jean já tem 20 anos, 22 anos eu acho, de carreira na área de Naturologia Clínica, né? Caixa de naturais. Ele fez diversos aí cursos de graduações, fez mestrado, fez doutorado, e ele é um grande precursor aí da medicina natural no Brasil, sendo ele estando aí na vice-presidência do Sinatem, que é o Sindicato Nacional aqui do Brasil dos Terapeutas Naturistas, e sendo também o presidente da AGONAB, que é a Associação Geral dos Terapeutas Naturistas. Então, caso você tenha interesse em fazer o curso de Naturologia Clínica, um curso profissionalizante de 2 anos, que são 24 módulos, em que você vai receber 24 apostilas, né? Uma apostila a cada mês, vai receber livros, vai receber videoaulas do professor Jean e também de outros profissionais. Então, entre em contato comigo ou entre no site aqui que está descrito naturologiaclinica.org e conheça o curso de Naturologia Clínica. Você pode estar acessando aí no YouTube Jean Alves Cabral, veja aqui no YouTube, é o canal do YouTube do professor Jean. Naturologia Clínica, que é o nosso canal aqui, tá certo? Que eu tenho um vínculo com o professor Jean, que eu sou aluno dele, e estou ajudando a divulgar o curso. No Facebook você pode encontrar o professor com o nome de Jean Alves Cabral, ok? E também o Facebook da Naturologia, que é Naturologia Clínica. Os sites, eu vou colocar aqui dois.
que é naturologiaclinica.org, que é o site do curso do professor Jean, e agonab.com.br, que é o site da Associação Geral dos Terapeutas Naturistas. E se você já for formado em terapias naturais, naturopatia, ou tiver alguma especialização em práticas integrativas, você pode se filiar à Agonab. Acesse o site e aí você conversa, tem lá o contato do professor Jean, para ver como é que você vai se filiar à Agonab, ok? E ver todas as regras. Então, quem quiser fazer um curso aprofundado, em que você vai aprender a mudar o seu estilo de vida, procure o professor Jean. Eu peço a todos, pessoal, que se inscrevam, inscreva-se nesse canal, ok? Deixe o seu like, ative o sininho. E qualquer dúvida que você tiver em relação ao que eu falei aqui hoje, de alimentação, ou em relação a algum problema de saúde que você tenha, que você esteja passando na sua vida, deixe no comentário: Carlos, estou passando por isso. Você pode me orientar e nós estaremos orientando, ok? Que Deus te abençoe, inscreva-se no nosso canal. É isso, pessoal.